Olá, galera do Super Aprova, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à temática dos movimentos sociais, né, no contexto brasileiro, resolvendo um exercício sobre aquilo que nós vimos sobre o movimento LGBT e o movimento MCC, contra a corrupção. Né? Como que esse exercício dialoga com a temática que nós vimos na aula anterior. A fonte desse exercício é do Enem 2011, ele está disponível aqui nesse link para vocês. Vocês podem aí ter acesso à prova completa do Enem desse ano, resolver outras questões, né, como vocês quiserem. E aqui, então, temos 2 textos motivadores sobre essa questão relacionada, né, aos movimentos sociais e ao exercício da cidadania. Lembrando que sempre, antes da gente resolver o exercício, nós temos que ler o comando da questão, para a gente saber o que a questão está exigindo, o que nós temos que procurar nesses textos motivadores para solucionar, né, o problema levantado aqui pela questão. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1 e os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por... Então, vamos lá. Qual é a perspectiva de democracia apresentada no texto 1, que nós temos que identificar, e o que está falando sobre os meios de comunicação no texto 2, para a gente buscar ver qual que é essa relevância na sociedade desses 2 elementos, certo? Então, texto 1, Silvio Galo, Ética e Cidadania. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. Então, para que haja uma democracia, para que uma sociedade, né, efetive a sua democracia, é necessário que todos participem do processo decisório sobre aquilo que vai afetar toda a população. Por exemplo, estamos em discussão no contexto nacional a reforma da Previdência. Então, é necessário que, segundo Silvio Galo, que todos tomem parte desse processo decisório, porque ele vai afetar toda a população, certo? O texto 2. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre os órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Então, o texto 2 está apontando o quê? Que é necessário que a população tenha acesso a essas informações, né, contidas nos órgãos governamentais, que são trazidas pela imprensa, certo? Tem acesso a várias formas, né, de como essas informações estão trazidas, porque por vezes na imprensa, na mídia, ela já vem com uma interpretação sobre aqueles dados, né, sobre aquelas informações. Então é necessário que o público tenha acesso a diversas fontes dessa informação, principalmente para a efetivação da democracia. Então vamos lá, partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, qual é a perspectiva? Que todos têm que tomar parte dos processos decisórios, já que tendo em vista que aquilo vai atingir a toda a coletividade, então todos têm que fazer parte dos processos de decisão. A perspectiva de democracia apresentada no texto 1. E os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por a. Orientar os cidadãos nas compras dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar. O texto não está falando sobre os cidadãos se orientarem para a compra de bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar. Então, não é sobre isso que está falando. Está falando sobre democracia e acesso à informação. Então, não vai ser essa questão. Fornece informações que fomentem o debate político na esfera pública? Vamos suspender essa alternativa. C. Apresentar aos cidadãos a versão oficial dos fatos? Também não é. O que o texto está falando? Olha, os cidadãos têm que ter acesso à informação por diversos meios, não apenas o que a mídia apresenta, certo? O que a imprensa apresenta. Mas os órgãos governamentais têm que deixar transparente as informações para a população. Propiciar o entretenimento e aspecto relevante para a conscientização política? Também não está falando sobre isso, sobre entretenimento. Então, essa questão foge do que... a alternativa foge do que a questão está pedindo. Promove a unidade cultural por meio das transmissões esportivas? Também não está falando de esporte a questão. Isso aqui, já pode ser descartada por vocês na hora de resolver. Então, qual que é a alternativa certa? É a B. Fornecem informações que fomentem o debate político na esfera pública.
Então, o que a questão está apontando lá atrás? Olha, os órgãos governamentais têm que liberar para a população o acesso a essas informações. Tem que possibilitar que haja liberdade, né, de expressão e fiscalização sobre esses órgãos, que a população tenha acesso a essas informações. E o texto 1 fala o quê? Que a ação democrática consiste de todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. Então, o fornecimento dessas informações que vão fomentar o debate público vão fortalecer uma sociedade democrática. Então, aqui, resposta B. A resolução deixei aqui escrita para vocês, caso não queiram só acessar os slides. A questão exige que você, estudante, ao interpretar os textos, compreenda que a divulgação e o acesso às informações por parte da população contribui para o verdadeiro exercício da democracia, pois apenas quando todos estiverem informados e tomarem parte dos problemas sociais vivenciados nas sociedades e nos governos, ela se aplicará verdadeiramente. Tudo bem, gente? Então, para que a democracia ela se efetive, é necessário, né, que as pessoas se envolvam nos problemas sociais de sua sociedade. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês na resolução desse exercício e nas dúvidas que vocês, porventura, tiverem. Eu vejo vocês na próxima aula e até mais.